Esse é o quadro As Manas Respondem. Olá, eu sou Fernanda Limão e faço parte da candidatura coletiva Fane das Manas. Nosso nome mudou, você vai notar essa diferença dos dois outros vídeos que a gente tem desse quadro, mas foi só uma questão da legislação eleitoral. Apesar de eu estar apresentando, estou aqui representando o coletivo, a coletiva, a nossa candidatura. Sejam todas bem-vindas e vamos para mais um dia de discussão. O nosso tema de hoje é o voto consciente. Mas e aí, manas? O que é esse tal de voto consciente? Saber em quem você está votando, de conhecer a pessoa em quem você vai votar, conhecer o trabalho dessa pessoa, conhecer as ideias, as propostas e não votar por qualquer outro motivo. E por que a necessidade de se falar do voto consciente? Porque a gente sabe que ainda no Brasil é uma realidade a compra de votos. É uma realidade que as pessoas votem sem muitos critérios, que as pessoas escolham por favorecimento e às vezes de uma forma mesmo inconsciente, porque elas acreditam que aquele candidato que está dando alguma coisa para ela, que essas pessoas são uma boa escolha, que elas estão realmente preocupadas, que elas estão fazendo um bom trabalho, mas não é bem assim e a gente vai explicar o porquê. E aí eu vou trazer uma fala de Frei Beto, que a gente encontra aqui nesse material do voto consciente distribuído pela FETAP. E a fala é a seguinte: quem não gosta de política é governado por aqueles que adoram a política. Em tudo a política. Nossas vidas são atravessadas pela política, nossa existência é atravessada pela política, tudo que a gente vive é atravessado pela política. Por isso é importante a gente acompanhar, sim. É importante você conhecer a trajetória dessas pessoas. Se elas apareceram do nada, se elas caíram de paraquedas na política, ou o que elas faziam antes disso. Se elas têm realmente um trabalho construído durante toda a sua trajetória de vida, que sejam voltados para a política, que sejam voltadas para o povo. Eu vou trazer um exemplo disso de uma pessoa, uma possível eleitora que a gente procurou. E ela diz o seguinte: ainda não. Estou pensando em ir em vocês, mas estou meio assim, ainda não parei para ler as propostas. E aí a gente envia as propostas para essas pessoas, mas aqui a gente traz um exemplo de um voto consciente. Mesmo ela conhecendo a gente, ela ainda vai procurar ver as propostas, se são propostas que agradam, se são propostas que ela se sente representada, se são propostas que ela acredita. Se uma pessoa precisa de um atendimento médico, se uma pessoa está precisando de um remédio e não tem condições, se ela está precisando de uma consulta e não está encontrando, algum problema estrutural ali tem. Mas por que isso acontece? Por que eles conseguem comprar os votos assim? Porque as pessoas estão precisando e acreditam que se aquela candidata ou aquele candidato está fazendo aquilo é porque é bom, mas não é. A gente precisa mudar isso através das políticas públicas, através de um trabalho com toda a política da cidade, para que os postos de saúde possam atender adequadamente, para que vocês consigam fazer os seus exames sempre que for necessário. E a gente precisa fiscalizar. Esse é o papel de vereadoras e vereadores. Não podem trocar votos por favorecimentos, nem por um contrato, nem por um emprego, nem por um remédio, nem por uma cirurgia. Eles precisam trabalhar em favorecimento do povo e da cidade como um todo, não para uma pessoa. Então, mesmo que você entenda que aquele favorecimento, que aquela troca, que aquele favor que aquela pessoa te fez seja bom, isso não é. O problema vai continuar e você vai continuar precisando do remédio, você vai precisar da consulta, você vai continuar precisando de um emprego, você vai continuar precisando de tudo aquilo que aquelas pessoas prometem e não dão ou só dão em troca do seu voto. Aqui a gente vai trazer alguns exemplos. O primeiro, no nosso vídeo de lançamento na página da Fane das Manas, ela diz o seguinte: mulheres na política mudam o mundo. Essa mudança começa pelo município. Vamos!
Uma outra pessoa que procura por um voto consciente também compartilha um dos nossos vídeos e diz o seguinte: tá aí, talvez eu já tenha candidatas a vereadoras, ficarei atento. E essa pessoa acompanha as nossas postagens, acompanha as nossas propostas, acompanha os nossos vídeos para decidir seu voto. Outro comentário importante diz o seguinte: estou com as manas. Na época a gente ainda não tinha mudado o nome. Estou com a Fanny das Manas, desde a gestação dessa candidatura. Acredito na coletividade, na escuta à população e defendo ferrenhamente a participação das mulheres na política. E aí eu volto para esse material que tem uma citação importantíssima da Michelle Bachelet, ex-presidenta do Chile. E ela diz o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Isso é uma coisa muito importante. Isso é um detalhe muito importante, porque como a gente sempre diz, se mais da metade da população é composta por mulheres, porque nós não somos maioria na política e em vários outros espaços também. Ai meu Deus, que hoje é muito sorvete nessa rua. Felizmente, nesse episódio das Manas Respondem, a gente só tem bons exemplos de pessoas que estão procurando por um voto consciente. E aí tem esse daqui também, no qual a gente pergunta se essa pessoa já tem candidatos à vereança em Garanhuns, e ela fala: estou analisando os candidatos, estou acompanhando as lives e vendo os posicionamentos, mas não defini nada ainda. Então isso prova que tem muita gente sim que hoje está procurando votar de forma consciente. Isso depende também de eleitores, de vocês todos que estão aí assistindo, e vamos procurar sim, a partir de agora, votos conscientes, pessoas que realmente representem, pessoas que realmente trabalhem pela população, não aquelas que só prometem e que estão aí há tantos anos, que estão aí há tanto tempo, mas que efetivamente ainda nada fizeram. Quem vai construir uma nova política somos todos e todas nós, cidadãs, cidadãos de todo o nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro. Quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais a gente estiver juntos e juntas nesse momento, mais rápido a gente vai conseguir transformar essa sociedade num lugar melhor para todos. Voz ativa para mudar.